Olá, turma. Sou o professor Daniel Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes UAM. Faz parte do curso técnico integrado em telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, o intuito da aula de hoje é uma aplicação prática relacionada ao simulador PEX Tracer, onde vamos destacar alguns conceitos e aplicações da camada de enlace. Então, é uma aplicação prática de redes no simulador sobre a camada de enlace, onde vamos ver alguns conceitos do endereço MAC, que é o endereço físico, conceitos sobre o uso da sua tabela de endereço MAC e o protocolo de auxílio, né, que é o protocolo ARP, das aplicações utilizadas na camada de enlace, junto com o endereço MAC. Ok, gente, então aqui no simulador a gente vai montar uma pequena rede, uma rede local, no intuito de entendermos como é que a camada de enlace possibilita a comunicação entre máquinas, utilizando o endereço físico, que é o endereço MAC, e o endereço lógico, que é o endereço IP. Então, inicialmente, vamos falar sobre o endereço MAC. Depois vamos falar sobre a tabela de endereço MAC e sobre o ARP. Então, o ARP significa Address Resolution Protocol, protocolo de resolução de endereços. Então, vamos lá. Em relação ao endereço MAC, que faz parte da camada de enlace, MAC significa Media Access Control, controle de acesso ao meio, ou seja, ele é um endereço que nos permite o controle de acesso à mídia física. Tá? O endereço MAC ele é também conhecido como endereço físico, e ele consiste num valor de 48 bits, né, que pode ser expresso usando apenas 12 dígitos. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo. Tá? O endereço MAC ele é dividido em endereço MAC destino, ou seja, o endereço MAC destino, por exemplo, do Ethernet, ele vai caracterizar o endereço do dispositivo destino, né, no mesmo segmento de rede local. Se for numa rede diferente, distinta, né, se o host estiver em uma outra rede, o endereço destino do quadro será, obviamente, o gateway padrão, geralmente o roteador. Além do endereço MAC destino, nós temos o endereço MAC de origem. O endereço MAC, por exemplo, do protocolo Ethernet, né, da placa de interface física, está relacionado ao host origem. Então nós temos o endereço MAC destino e o endereço MAC origem. Em relação ao endereço MAC, nós temos as formas de endereçamento. Então, existem 3 formas possíveis. Né? O broadcast, que significa enviar os dados para todos da rede. Tá? O multicast, que nada mais é que um grupo seletivo, apenas uma parte específica que será escolhido para a transmissão, e o unicast, que é apenas um destinatário. Então o MAC ele pode trabalhar com essas 3 formas: o broadcast para todos, multicast para um grupo seletivo e o unicast apenas para um destinatário. Bem, eu vou mostrar um exemplo de endereço MAC. Então eu vou abrir aqui o meu prompt de comando CMD. E aí eu vou digitar aqui o comando IP. ipconfig espaço /all.
para ele mostrar todas as configurações relacionadas ao IP. E aí vamos observar, nesse exemplo, né, o meu adaptador aqui, por exemplo, de rede sem fio, ele vai ter lá o meu endereço físico. Então eu vou marcar aqui para vocês observarem, né? Esse é o meu endereço físico, ou seja, o meu endereço MAC referente à minha máquina. Observem que ele é representado por um valor hexadecimal de 12 dígitos. Então, se nós contarmos aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dígitos. Esses 12 dígitos multiplicados por 4, né, cada um representa 4 bits, nós temos aí o total de 48 bits. Ok, então essas são algumas informações do endereço MAC. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela de endereço MAC. Bem, a tabela de endereço MAC ela possibilita registrar informações dos vários endereços MAC, né? Então ele relaciona esses endereços MAC, né, e relaciona as portas no qual esses dispositivos estão conectados. Então, por exemplo, no switch, a gente vai ver que a tabela de endereço MAC relaciona os endereços MAC e as portas nas quais aqueles endereços estão interligados. Além de informações de como essa tabela está sendo atualizada de forma estática ou dinâmica, e informações do endereçamento lógico e endereçamento IP. Por exemplo, o switch, né, switch Ethernet da camada 2, camada de enlace, ele usa o endereço MAC para tomar decisões de encaminhamento. Então, o switch ele cria uma tabela de endereço MAC, dinamicamente examinando o endereço MAC de origem, ou seja, aquela máquina, aquele dispositivo de origem que solicita através de um quadro uma determinada informação na rede, e aí o switch ele atualiza através desse endereço MAC de origem as informações dessa máquina, a porta, o endereço MAC, o endereço IP. E aí o switch ele encaminha os quadros, procurando uma determinada correspondência desse endereço MAC de destino, ou seja, quem ele quer atingir, quem é o alvo dele da comunicação, através do quadro Ethernet. E isso tudo é registrado a uma entrada na tabela de endereço MAC. Então, resumindo, a tabela de endereço MAC ela vai registrar o conteúdo, né, de vários endereços, e esses endereços vão auxiliar as máquinas e os equipamentos a estabelecer comunicação com demais máquinas. Bem, eu vou mostrar aqui na minha máquina um exemplo de endereço MAC, utilizando lá o comando arp-a. Então ele vai me mostrar a minha interface, que é o endereço da minha máquina, e as informações da tabela de endereço MAC, onde nós vamos ter lá o endereço IP, o endereço físico e o tipo de atualização, se é dinâmico, se é estático. Então percebam que cada endereço IP ele é associado ao seu endereço físico. Isso através do protocolo ARP. Tá? Adiantando, né, o ARP. Então, para que serve o ARP? O ARP ele é um protocolo. Deixa eu voltar aqui. Ele é um protocolo de resolução de endereços. Tá? Então, para que uma máquina envie dados para uma outra, né, ele deve saber, por exemplo, o endereço IP e também o endereço MAC. Geralmente o endereço MAC de destino. E aí o ARP, o que ele faz? Ele mapeia, como vocês estão observando aqui, que ele faz o mapeamento do endereço IP com o endereço físico, ou seja, o endereço MAC. E aí ele é utilizado, né, para determinar um MAC destino de um dispositivo quando se conhece apenas o endereço IP. Então essa é a função, esse seria o objetivo básico do ARP. O ARP ele tem basicamente duas funções, que é a resolução do endereço IP em endereço MAC, endereço físico,
E ele mantém atualizado uma tabela de mapeamento desses endereços, como vocês estão vendo aqui. Então, daqui a pouco, no exemplo que a gente vai fazer no Packet Trace, vamos ver tanto numa máquina, como é o endereço, a tabela de endereço MAC, como vocês estão vendo aqui, e também no equipamento, como o switch. Tá? Ok, gente, então vamos para o nosso exemplo. Né? Eu vou montar aqui uma rede bem simples para que a gente possa entender esses conceitos da camada de enlace, endereço MAC, tabela de endereço MAC e o uso do ARP. Tá? Então, inicialmente, vamos utilizar aqui uma rede com comutador, com switch. Então, eu vou utilizar o 2960, 24 portas. Eu vou utilizar 3 máquinas. Ok. Então, obviamente que cada máquina dessa, deixa eu só nomear aqui, por exemplo, aqui eu vou chamar de PC1, aqui eu vou ter o PC2, tá? Eu vou já ajeitar ele. E aqui o PC3. Deixa eu ajustar novamente aqui o PC2. Bem, cada máquina, vocês vão perceber que para estabelecer uma comunicação é necessário o endereço IP e o MAC. Então, o endereço MAC é o endereço destino, aquele endereço que vem geralmente estabelecido pelo fabricante, né? Que é composto de 48 bits. Então, por exemplo, nessa máquina, na primeira máquina, vamos ter lá o nosso IP. Eu vou endereçar com a rede 10, por exemplo. Então, 10.00.1. E o MAC a gente vai já visualizar daqui a pouco. Né? O simulador ele gerou o endereço MAC para essa máquina. Ok, eu vou pegar aqui. E aí eu vou copiar para essa outra máquina. Então, essa outra máquina, vou copiar aqui também para a segunda máquina. Então a minha segunda máquina vai ter o IP2, daqui a pouco a gente vai ver o MAC. A terceira máquina vai ter o IP3, daqui a pouco a gente verifica o MAC. Tá? Bem, vamos conectar as nossas máquinas utilizando o par trançado direto. Então fecha a Ethernet com a minha porta, vou utilizar na ordem, tá? Então PC1 na porta 01, PC2 na porta 02 e o PC3 na porta 03 do switch. Bem, agora a gente vai coletar os endereços MAC de cada máquina para a gente entender a nossa aplicação prática. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em cada máquina. E aí eu vou aqui em Desktop, vou no prompt de comando e vou digitar o mesmo comando que eu mostrei agora há pouco para vocês. ipconfig/all, para que ele me mostre todas as configurações IP. E assim como ele mostrou da minha máquina, na máquina do simulador ele também vai mostrar o endereço físico, endereço MAC. Então eu vou pegar esse endereço MAC, eu vou copiar e eu vou adicionar aqui, para a gente ter a informação quando a gente for fazer a simulação. Então está aí o nosso endereço MAC da primeira máquina. Percebam que aquela informação hexadecimal, que é composto né, de 12 dígitos. Então nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Né? Cada dígito desse é representado por 4 bits, 4 vezes 12, nós temos 48 bits, que é a composição do endereço MAC. Ok, agora eu vou pegar o endereço MAC dessa outra máquina. Então, novamente, desktop, prompt de comando, ipconfig/all. Então, percebam que ele vai ter um endereço MAC diferente.
Então eu venho aqui e coloco o meu MAC da máquina 2. E depois eu venho visualizar o endereço MAC da máquina 3 através do ipconfig/all. Então vocês vão perceber também que é um endereço totalmente diferente dos demais, tá? Assim como o endereçamento IP, o endereço MAC também é único, né? Pois ele representa uma identificação física única daquele dispositivo. Pronto, agora eu já tenho as informações de todas as nossas máquinas, né? Com o seu IP e o seu endereço MAC. Bem, antes de mais nada, vamos configurar os nossos IPs. Então, na máquina 1, eu vou lá em Desktop, IP Configuration 10.0.0.1, a máscara automática de classe A. Gateway a gente não vai precisar nessa aplicação, tá? A máquina 2, vamos adicionar o nosso IP 10.0.0.2, a máscara automática de classe A. E a mesma coisa para o computador 3. Nós só vamos mudar o nosso final 10.0.0.3 e a máscara de classe A também. Pronto, ambas as máquinas já estão configuradas, né, IP, e coletamos as informações dos seus MACs para que na simulação possamos visualizar as informações referentes a endereço MAC, tabela e ARP. Ok, gente. Antes de mostrar a simulação, a gente precisa entender, por exemplo, as etapas que são realizadas, por exemplo, num equipamento como o switch, como é que ele trata endereço, tabela e uso do ARP. Tá? Então, as etapas do processo do switch para a criação da tabela de endereço MAC, ela é dividida em alguns processos, algumas etapas específicas. Então, na primeira etapa, por exemplo, o switch ele recebe um quadro, geralmente em broadcast, de uma determinada máquina. Por exemplo, imagina que essa máquina PC1 quer transmitir para a máquina PC3. Então, ela não tem as informações específicas dessa máquina, como, por exemplo, o MAC. Digamos que ela só tem o IP. Então, a primeira coisa que ela faz é mandar a um equipamento, né, que ele está conectado via broadcast, um quadro broadcast, né, pela sua porta específica. Então, o switch ele vai receber um quadro broadcast desse PC1, né, na porta que ele está conectado. E aí vem a segunda etapa. O switch ele vai inserir a informação do endereço MAC de origem. Então, imagina que ele não tem essa informação. Ele vai pegar esse MAC de origem e a informação da porta que ele recebeu, né, do quadro, e vai inserir isso na tabela de endereço MAC. Ou seja, ele vai começar a povoar a tabela de endereço MAC. Na terceira etapa, como o endereço de destino é um endereço broadcast, então só para a gente relembrar, endereço broadcast é aquele endereço que eu envio para todos na rede. Geralmente ele é representado pela sequência de Fs, FFF vai embora, né? O switch, o que ele vai fazer? Ele vai inundar o quadro que ele receber para todas as outras portas. Então, via broadcast ele vai fazer isso, exceto para a máquina de quem ele recebeu esse quadro, a máquina de origem. Então ele não manda para cá. Ele só manda para o PC2 e para o PC3. A gente vai visualizar isso na simulação. Na quarta etapa, o dispositivo destino, por exemplo, imagina que esse cara é o destino, essa máquina, esse host é o destino. Ele vai responder ao broadcast. Ele vai dizer, opa, a máquina 1 está me procurando, eu sou o alvo, né? Eu sou o destino através do IP. Então, o dispositivo destino ele vai responder ao broadcast com um quadro unicast agora. Percebam que é unicast porque ele vai mandar apenas para um destino e não para todos na rede, né? Especificando o seu endereço MAC, por exemplo, né?
E aí, obviamente, o switch vai atualizar a sua tabela e, obviamente, a máquina também vai atualizar a sua tabela com o endereço MAC destino para estabelecer conexão. Na quinta etapa, o switch ele vai adicionar esse endereço, como eu falei, de origem do dispositivo que está respondendo, e o número da sua porta, né, do switch, através da tabela de endereço MAC. E a sexta e última etapa, o switch agora ele pode enviar os quadros entre os dispositivos de origem e destino sem inundar. Vocês vão ver que agora ele vai transmitir via unicast, pois tem as entradas, né, da tabela de endereço que identificam as portas associadas. Então, basicamente, é assim que funciona um switch de camada de nível 2. Ok, vamos agora para a parte prática em si. Então, a gente vai entender que endereço MAC, tabela de endereçamento e ARP, eles passam por um processo. Na verdade, dois processos básicos, né? Um que é o aprendizado e outro que é o encaminhamento dos dados. O aprendizado está relacionado, como o nome já diz, aos equipamentos ou dispositivos aprender informações das máquinas na qual eles necessitam se comunicar. Então, o aprendizado ele é importante porque os dispositivos eles precisam saber endereço MAC destino, endereço IP de origem, destino, para que se estabeleçam as comunicações. Além disso, nós temos o encaminhamento. Após o aprendizado, a máquina que aprendeu aquele MAC destino e tem a sua informação de IP origem e destino, ele vai encaminhar, obviamente, os quadros na transmissão. Então, o aprendizado, todo quadro, né, que entra em um switch, ele é verificado quanto ao seu aprendizado, né, em relação às novas informações que eles vão trazer. Então, o quadro ele vai trazer essas informações. Quando a máquina PC1 necessita se comunicar com a máquina PC3, ela lança um quadro na rede, esse quadro vai chegar no switch e ele vai passar informações ao switch. Então, o switch vai aprender, por exemplo, o MAC origem dessa máquina que está chegando por essa porta, né? Então, isso é feito examinando o endereço MAC de origem do quadro, né, e o número da porta em que o quadro entrou no switch. Então, se o endereço MAC de origem não existe na tabela, né, do switch, por exemplo, o switch vai adicionar, juntamente com o número da porta, na sua tabela de endereço MAC. Se o switch atualizar, aí o switch ele vai ter um tempo, ou qualquer outro dispositivo, né, para atualizar. Então, geralmente ele tem um timer, né, de atualização dessa camada. Geralmente por padrão, a maioria dos switches Ethernet mantém uma entrada na tabela por 5 minutos, né, os equipamentos. Então aqui no nosso exemplo, o que a gente vai fazer? Esse PC ele vai desejar enviar informação para esse outro PC, então o PC1 deseja enviar informação ao PC3, né? Então ele vai gerar um quadro Ethernet, ele vai lançar esse quadro, ele vai atualizar, ou seja, esse indivíduo vai aprender a porta e o endereço físico dessa máquina, vai atualizar o seu endereço MAC e, obviamente, passar essas informações via broadcast para todos que estiverem conectados. Tá? Então, vamos verificar no exemplo como é que a tabela é criada, né? Então, vamos mostrar tanto no equipamento como no switch, né, como ele atualiza, como ele adiciona essas informações. Então, inicialmente, o dispositivo ele precisa aprender para estabelecer as informações. Logo em seguida, após ele aprender e atualizar as tabelas, povoar a tabela, vem o processo de encaminhamento. Então, se o endereço MAC de destino for conhecido, né, então imagina que ele aprendeu, esse cara aqui respondeu ao switch, e o switch devolveu essa informação à máquina que procura aquele alvo, né? Então ele já aprendeu quem é o alvo dele na transmissão, então ele simplesmente vai encaminhar
o correspondente dele na transmissão e mandar um quadro específico para aquela máquina. Então, e aí existem duas coisas interessantes, né? Se o endereço MAC de destino estiver na tabela, ele vai encaminhar, por exemplo, se o endereço MAC dessa máquina estiver na tabela do switch, ele encaminhará o quadro pela porta específica. Se o endereço MAC de destino não estiver na tabela, o switch encaminhará o quadro por todas as portas, né, exceto a de entrada, então aquele processo de aprendizado, né? E aí, obviamente, ele já vai utilizar o processo contrário ao broadcast, que é o unicast, ou seja, apenas para um destinatário. Então vamos lá, no nosso exemplo a gente vai utilizar o modo Simulation. Então eu vou clicar aqui no modo Simulation, vocês vão ver aqui que ele vai abrir o painel de simulação. E aí a gente vai escolher os protocolos que vamos utilizar na nossa simulação. Então a gente vai clicar aqui em Show All None. Ele vai tirar todos aqueles protocolos que estavam lá. E eu venho aqui em Edit Filters e vou adicionar apenas os protocolos que eu desejo utilizar nessa simulação. O protocolo que eu quero usar nessa simulação é o ICMP, que eu quero simular uma verificação de conexão, por exemplo, através de um PIN, e ver se uma máquina chega na outra, né, se tem conectividade. E o ARP, né, para vocês analisarem, por exemplo, o uso dele. Então eu vou fechar aqui. Bem, antes, eu vou voltar aqui no Real Time e mostrar uma coisa importante para vocês. Então eu cliquei aqui na minha máquina PC1, eu venho aqui novamente no prompt de comando dele, né? E eu vou digitar aquele comando que eu fiz inicialmente na minha máquina ARP-A. Vocês vão ver que a máquina PC1, ela não tem nada, ou seja, ele não povoou nada ainda na sua tabela de endereço MAC, até porque ele ainda não fez nenhuma consulta, nenhuma transmissão, algo do tipo. Então vocês vão ver se isso vai acontecer para todas as outras máquinas, até porque não foi feito nenhum aprendizado, nenhum encaminhamento de dados. O mesmo procedimento, provavelmente, a gente vai encontrar aqui no switch. No entanto, vocês vão ver que há uma diferença. Então eu vou entrar com aquele comando enable para que eu possa entrar no modo de configuração global, e eu vou pedir para visualizar, através do comando show MAC address table, a tabela de endereçamento desse switch. Percebam que não existe nada, ainda não foi povoado, mas percebam uma diferença para o outro, para a máquina, para o dispositivo. Percebam que tem mais informações, né? Então eu tenho informações da VLAN, eu tenho informações do meu MAC address, eu tenho o tipo, né, se foi dinâmico ou estático, e a porta, né, justamente porque o switch ele se comunica com o equipamento através da porta, e a porta ela é uma informação específica, muito importante, que acompanha o endereço MAC para saber quem solicitou, né, que MAC solicitou, né, que MAC origem solicitou e a porta que ele está conectado. Então daqui a pouco, após a simulação, a gente vai ver que essa tabela vai ser atualizada e a tabela do dispositivo também. Então, ok, vamos voltar lá no modo Simulation. A gente já está com nossos dois protocolos selecionados. Tá? E agora, vamos escolher o nosso pacotinho aqui, a nossa PDU simples. Tá? Lembrem-se que a PDU ele é uma informação específica da camada que você está trabalhando, que você está atuando. Então, como a gente vai trabalhar protocolos específicos de camadas específicas, são informações dessas camadas, né? Que é o Protocol Data Unit, né? Então, a gente vai selecionar aqui. Perceba que o cursor do mouse mudou para o envelope, né? Onde eu vou escolher a origem. Então, eu quero transmitir do PC1 para PC3, tá? Primeira novidade que vocês vão visualizar, ele criou dois protocolos, dois envelopes, né? E esses dois envelopes estão relacionados aos nossos protocolos.
O azul está relacionado ao ICMP, que é aquele meu protocolo de estatísticas de mensagens, né? Que auxilia, por exemplo, o ping para ver uma teste de conectividade, que é o que a gente quer fazer no final das contas. E o pacotinho verde, né, o envelope verde, é o ARP. Então percebam que ele tentou iniciar com o ICMP, mas ele não conhece essa máquina, ou seja, todas as informações dela para realizar o ICMP, para realizar a comunicação via ping. Então ele precisou do ARP. Né? Lembrem-se que eu falei para vocês, o ARP ele é um protocolo, no caso ele é um protocolo da camada de nível 3, que auxilia a camada de enlace a fazer o mapeamento entre endereço lógico, endereço IP, por exemplo, para o endereço MAC, né, associando essas duas informações para estabelecer comunicação. Então, como eu preciso dessa informação, ele chamou o ARP. Tá? E aí eu vou abrir aqui a PDU dele. Então, vejam aqui, ó, PDU Information, né, do dispositivo PC1. Então, o que está saindo dessa máquina? Vocês vão ver informações específicas da máquina. E aí atentem para isso, ó. IP origem, né, que é o IP da minha máquina de origem, onde ele diz, olha, o meu MAC origem é esse. Tá? Então vamos olhar lá para o finalzinho, só para a gente confirmar, ó, DB29. E quem ele quer atingir com essa informação, né? Ou seja, quem ele quer saber algo a mais para ele poder estabelecer a comunicação. Então ele tem um alvo IP aqui, que é o 10003, que é para quem eu quero mandar. Então essa informação de PDU, ela é uma informação que está dentro do protocolo ARP. Tá? Vocês vão ver que aqui existe o tipo específico do protocolo ARP, e a referência do protocolo ARP é justamente esse tipo aí que vocês estão vendo, ó, o 0x0806, tá? 0x0806 é o tipo ARP, é o protocolo ARP, tá? Ok, quando a gente clica no ARP, então, anteriormente eu tinha clicado no ICMP, agora o ARP. Vocês vão ver que o ARP é a mesma composição, né? Ou seja, o endereço origem MAC, né? O endereço IP de origem da máquina e quem ele quer atingir. Ok? Então a gente pode visualizar as PDUs através, clicando no tipo do protocolo. Bem, eu vou avançar a simulação, por isso que eu entrei no modo Simulation. Então eu vou clicar aqui num passo da simulação e vocês vão ver que ele vai realizar aquela primeira etapa da comunicação, geralmente dos equipamentos como o switch, que é enviar via broadcast essa informação. Ou seja, no primeiro passo ele vai atingir todos os elementos, né, relacionados à porta do equipamento. Então vamos lá. Ele mandou meu ARP, e aí o switch, o que ele vai fazer? Ele vai inundar todas as máquinas que estão conectadas a ele, exceto aquela máquina que mandou o quadro. Tá? Muito importante isso. E aí percebam dois detalhes importantes. A máquina-alvo, que é o 10003, recebeu o pacote. A máquina que não é alvo, que é o 10002, recebeu também o pacote. Mas como ele não foi o alvo da comunicação, ou seja, esse pacote não foi endereçado para ele, ele descarta. Então vocês estão vendo que ele está descartando o pacote, tá? E aí eu vou entrar aqui no ARP lá do PC3 para a gente coletar algumas informações importantes. Então vamos ver o que está entrando primeiro lá na máquina. Então lá na máquina está entrando informações do MAC de origem. Quem é o meu MAC de origem? É na PC1. Né? Ele está dizendo, olha, esse cara tem um IP de origem 10001 e tem um alvo aqui, né? O IP-alvo, que é o 10003. Aí essa máquina vai pensar, opa, 10003 sou eu. Então eu sou o alvo da comunicação. O que a máquina vai fazer? Obviamente vai responder. Tá? E aí quando a gente for na saída da máquina, ou seja, o pacote que vai retornar, né, esse out que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver que as informações já vão mudar.
Então agora o MAC de origem vai ser o IP de quem está respondendo, justamente para ele atualizar alguém, provavelmente switch e depois a máquina. E ele diz, olha, meu IP origem é esse, né, e eu quero atingir essa máquina aqui. Quero mandar as minhas informações para ele. Bem, aí eu vou acelerar aqui a nossa simulação. Vocês vão ver que ele vai devolver o pacote ao switch. O switch vai processar essas informações, povoar a tabela de endereçamento MAC. E aí ele vai responder para a máquina via unicast, tá? Percebo que agora só foi para a máquina de destino. E o PC1 confirma lá que ele recebeu a informação via ARP. E aí, gente, fica mais fácil agora ele estabelecer a comunicação via ping, via ICMP, né? Porque agora ele já tem as informações do PC3. Então ele vai mandar o meu protocolo ICMP. Perceba que mudou o envelope, agora é um envelope azul, né? Então ele já sabe como atingir aquela máquina, porque ele já tem as informações de IP e principalmente do MAC destino. E aí a máquina 3 ela confirma, né, mandando o retorno desse pacote. Ok? Vamos ver agora as informações referentes à tabela de endereçamento MAC. Então eu vou clicar aqui nessa máquina e aí eu vou pedir para visualizar a minha tabela de endereço. Então eu vou digitar aqui ARP-A. Então vocês vão ver agora, né, na minha primeira visualização, eu não tinha nada, mas agora eu já tenho. E percebam que as informações que foram coletadas via ARP atualizaram a tabela de endereçamento MAC dessa máquina, dizendo, olha, você tem a informação do IP da máquina-alvo, né, que é o 10.0.0.3, e agora você tem a informação que você precisava também, que era o MAC. Então percebam que é o mesmo MAC que a gente colocou no início. E ele fez isso de forma dinâmica. Tá? E aí, gente, com essa informação, a máquina PC1 conseguiu mandar o ICMP, conseguiu mandar o ping, porque agora ele já tinha todas as informações referentes à máquina PC3 para estabelecer a comunicação. Bem, vamos visualizar agora no switch, tá? Então lembrem-se que no início a gente visualizou a tabela e não tinha nada. Então vamos repetir o comando no show MAC address table e aí a gente vai visualizar que agora já existe algo novo na tabela. Então percebam que existem duas informações novas, né? No switch as informações elas estão relacionadas à porta e o MAC. Lembrem-se que esse cara é um dispositivo de camada 2. Então ele trabalha lá com a porta e MAC. Então ele atualizou isso dinamicamente. E aí ele trouxe duas informações. Ele disse, ó, eu tenho informações que foi me mandada logo no início dessa máquina que tinha um MAC origem. Então ele atualizou aqui, ó, vocês estão vendo lá o DB29. E ele tem comunicação com essa máquina através da porta 01, Fast Ethernet 01. E a segunda informação é da máquina PC3. Então, quando ele respondeu ao switch, ele atualizou dinamicamente a tabela do endereçamento MAC do switch. Então, vocês estão vendo aqui ó, o BB75, né, que é o final do MAC dele, e a porta a qual essa máquina está conectada no switch. Ok, gente. Então, essa seria uma simulação bem simples que mostra as informações da camada de enlace, utilizando o endereço MAC, a tabela de endereçamento MAC e o protocolo ARP, né, que faz o mapeamento entre endereço IP e endereço MAC. Ok, então essa foi a nossa aula de hoje, foi uma aula prática, onde montamos uma rede simples, e utilizamos, por exemplo, o conceito de endereço MAC,
tabela de endereço MAC e a utilização do ARP. Bem, eu peço que, se vocês puderem, tentem replicar esse exemplo no simulador, e depois eu vou disponibilizar uma atividade referente a esse assunto, né, no simulador, para que vocês realizem no Patch Trace essa atividade. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço mais uma vez a compreensão de vocês e até a próxima aula.